Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. Eu sou Alessandro e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um casal do Antigo Testamento que muitas vezes nós temos como o anti-exemplo, ou seja, como alguém, como um casal que nós não devemos imitar, como um casal que nós não devemos querer ser iguais. Que casal é esse? Ló e sua esposa. Está lá no livro de Gênesis, no comecinho do relato bíblico, no comecinho do povo de Deus, vamos dizer assim. E nós observamos que Ló, quando nós falamos em Ló, é interessante que, muito embora nós saibamos o nome desse homem, Ló, ele é logo relacionado à sua esposa, cujo nome nós não sabemos. A Bíblia não aprove a Deus não deixar revelado o nome da esposa de Ló. Ela ficou conhecida simplesmente como a esposa de Ló. Tá? Mas começando a falar por Ló, a palavra de Deus diz em Gênesis 19:16, como porém se demorasse. Esse pequeno texto, esse pequeno trecho das Escrituras diz respeito a Ló, como porém se demorasse. Antes de iniciar o texto propriamente dito, vamos lembrar lá de 2 Pedro 2, do 6 a 8. Reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto, por exemplo, a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. 2 Pedro 2, do 6 a 8. Ou seja, muito embora nós nos lembremos de Ló como um anti-exemplo, lembremos de Ló como um anti-exemplo, a palavra de Deus, Pedro deixa registrado que ele tinha assim um vislumbre de justiça em sua alma. Tanto é que quando ele observava os homens iníquos de Sodoma e Gomorra, a sua alma se afligia. É o que diz a palavra do Senhor. De repente, se eu não me recordo desse versículo, ou se eu não me lembro desse versículo, nós tenderíamos, eu tenderia o quê? Achar que Ló era realmente um homem iníquo que merecia perecer junto com Sodoma e Gomorra. Porém, a palavra aprove a Deus deixar registrado que Ló, apesar de tudo, apesar das suas várias mancadas, ele era um homem justo. E ele se afligia, ele afligia a sua alma observando o modus vivendi daqueles homens de Sodoma e Gomorra. Afligia a sua alma, ele não concordava com o modo de vida daqueles homens. Mas de repente nós observamos e talvez possamos pensar, bom, Ló se demorou por quê? Porque ele era um homem mau, era uma pobre criatura, má e perversa. Mas não é isso que o texto nos diz. O texto de Pedro, que Pedro escreveu, deixou registrado para nós, não é isso que o texto diz, que ele era um homem mau. Não, ele era um homem justo. Ele era uma criatura má e perversa. Não, ele era um homem piedoso. Ou seja, não venhamos a achar que nós estamos imaginando coisas falando que Ló era um homem justo, porque a própria Bíblia diz que ele era sim um homem piedoso, um homem justo. Mas como assim então nós temos ele como um anti-exemplo? Apesar de ele ser considerado pela Bíblia um homem justo, ele pode ser considerado um anti-exemplo pelo fato de que, mesmo ouvindo a ordenança, mesmo recebendo uma determinação para sair de Sodoma e Gomorra, ele se demorou. Como, porém, se demorasse? Gênesis 19:16. Puxa vida, Ló, sendo justo, demorou. Observemos aí então algumas características desse texto e por que nós tendemos a achar que Ló é sim um anti-exemplo. Vejamos. Primeiro, vejamos que Ló conhecia a terrível condição daquelas cidades, Sodoma e Gomorra. Afinal, ele residia lá, ele observava o proceder daqueles homens diariamente. Ele observava a depravação que se alastrava no meio daquele povo. Diz a palavra que o clamor de suas abominações, de Sodoma e Gomorra, se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. Tá? Então, o pecado que havia
se alastrado naquela cidade, que se fazia presente de maneira maciça naquelas duas cidades e nas imediações, chegavam à presença do Senhor. Tá? Mesmo assim, mesmo conhecendo a impiedade daqueles homens, Ló se demorou a sair de lá quando recebeu a determinação. Segundo, Ló também sabia do julgamento que viria sobre Sodoma e Gomorra. Afinal, o próprio Senhor havia deixado patente que desceria fogo e enxofre do céu e exterminaria aquelas duas cidades por conta do pecado, por conta da depravação que havia se alastrado de tal forma naquela região que os homens já não tinham mais jeito. Então desceria fogo do céu, fogo e enxofre, e Ló sabia disso. Tanto é que recebeu uma orientação, mais que orientação, ele recebeu uma ordem do Senhor para sair daquela cidade. Sai, porque essas cidades serão destruídas. Sai. Mesmo assim, mesmo recebendo a ordem do Senhor, ele se demorou. É interessante observar, irmãos, que muitos, à maneira de Ló, justo, acreditam no céu, mas não o desejam com afinco. Acreditam sim que há um lugar de delícias para o cristão, há um lugar de delícia para os salvos, mas o desejam com pouco vigor. Parece que tanto fez, tanto faz. Muitos, à maneira de Ló, também acreditam sim em condenação divina, porém não têm medo. Se nós observarmos tudo que a Bíblia fala sobre a condenação eterna, é motivo de nós cairmos de joelho, com temor e tremor, pedindo, clamando a misericórdia a Deus para que nós não venhamos a ser réus do fogo do inferno. É motivo de nós cairmos de joelho constantemente, clamando ao Senhor a misericórdia, para que não venhamos a cair em condenação, a ser condenados. Porém, muitos, talvez eu, talvez você, nos enquadremos nesses muitos, em que acreditam sim no céu, acreditam sim no inferno, mas fazem pouco caso. Tanto fez, tanto faz. A palavra diz que é já a última hora. A palavra diz que nós devemos estar apercebidos. A palavra diz que a qualquer momento o Senhor irromperá dos céus e buscará a sua igreja. O tempo é curto. A palavra diz que resta só um pouquinho de tempo. Resta um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá, não tardará. Porém, nós agimos muitas vezes como se o tempo fosse longo. Como se tudo aquilo que o Senhor tem falado em sua palavra, e nos exortado, e nos admoestado, e nos mostrado, apontado, é por aqui, meu filho. Muitas vezes nós fazemos ouvidos moucos para a palavra do Senhor. E como Ló, nos demoramos. Achamos que falta muito tempo ainda. Não falta muito tempo. É já a última hora. Talvez nós tenhamos perdido o nosso primeiro amor. Talvez no momento que nós perdemos esse primeiro amor, nós deixamos de sentir aquele conforto que o Senhor nos dá. E a palavra exorta os cristãos, por meio da sua palavra, por uma das 7 cartas às igrejas da Ásia, ele nos exorta a voltar às primeiras obras. Voltar a amar o Senhor como nós amávamos lá no princípio da nossa fé. Talvez nós tenhamos nos esquecido de como o Senhor é bom. Talvez nós tenhamos ou estejamos caindo no erro de deixar as coisas de Deus, relegando-as ao segundo plano. Não façamos isso. Voltemos ao nosso primeiro amor. Voltemos a buscar o Senhor com aquele ardor, com aquele fervor que nós buscávamos no início. Voltemos a estudar a palavra com aquela sede que nós estudávamos no início. Voltemos a ler, a buscar a Deus com aquele ímpeto que nós seguíamos, que nós buscávamos no início da nossa fé. Lembram-se lá Pedro? A palavra diz que quando o Senhor foi capturado, Pedro o seguia de longe. Não sigamos o Senhor de longe. Não sigamos o Senhor de longe. Aproximemo-nos dele. Nos acheguemos a ele. Sejamos como João, apóstolo João. Reclinemo-nos no peito de Jesus. Conversemos com ele. Tenhamos intimidade com o nosso Deus. Tenhamos intimidade com o nosso Deus. Bom, mas qual a razão
pode ser dada, ou quais razões podem ser dadas para a relutância de Ló. Veremos essas razões agora. Primeiro, irmãos, vejamos como Ló foi parar lá na cidade de Sodoma, na cidade de Gomorra, naquela região depravada, pecaminosa. Vejamos como ele foi para lá. A palavra de Deus nos relata em Gênesis 13 que Abraão e Ló conviviam juntamente. Quando Abraão saiu da terra dele, da parentela, conforme determinação do Senhor, conforme orientação do Senhor, conforme o chamado do Senhor para a vida dele, ele levou consigo seu sobrinho Ló. E o que aconteceu? Chegou um momento que, sendo ambos detentores de muitas posses, muito gado, muitas ovelhas, etc., chegou um momento em que os pastores de ambos começaram a ter dissensão, divisão, brigas. Pastores de Ló, pastores de Abraão começaram a brigar entre si, discutir entre si, disputar entre si. E aí Abraão, para evitar um mal maior, para evitar que prosseguisse aquela contenda, falou para Ló: Ló, faz o seguinte, para que não haja mais essas brigas aí entre os pastores do meu rebanho e os pastores do seu rebanho, vamos fazer o seguinte: você vai para um lado, eu vou para o outro. Você escolheu o lado A, eu escolho o lado B. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E assim por diante e vice-versa. Ok? E aí, que lado você escolhe? E Ló olhou para as campinas do Jordão, todas muito bem regadas, ricas, férteis, e escolheu justamente aquele lado, aquela região. E Abraão, por conseguinte, foi para o lado de Canaã, o lado exatamente oposto. Interessante observar, irmãos, que Ló, ele fez a sua escolha pela vista. Olhou as campinas do Jordão, bem regadas, férteis, ricas, e falou: é por aqui que eu vou. Mesmo sabendo que naquela região estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Mesmo sabendo que a fama daquelas cidades não era nada agradável, não era nada aprazível aquela fama, a fama que tinham aquelas cidades. Mesmo assim, por conta de ser uma planície fértil, rica, ele escolheu aquele lado, independente do modo em que viviam os homens daquelas cidades, daquela região. Ele simplesmente escolheu porque era uma terra rica e bem regada. Ou seja, ele fez a sua escolha por vista e não por fé. Ele não pediu qualquer conselho a Deus para que fosse preservado de cometer erros. Não pediu sabedoria a Deus, não pediu orientação a Deus. Ele simplesmente olhou para as coisas temporais e não para a eternidade, e não para o porvir. Ele olhou para o aqui, para o agora, não para a vida futura. Ele pensou meramente no lucro terreno e não na sua alma. A palavra diz que ele armou suas tendas até Sodoma. Muitos rebanhos, muitos pastores, muita gente acompanhando Ló. Então ele armou suas tendas até Sodoma. Está lá em Gênesis 13 e 12. Se parasse por aí, ele já teria cometido um erro. Só que o erro foi além. Quando Ló é novamente mencionado no texto bíblico, nós já encontramos morando na cidade de Sodoma. Está lá em Gênesis 14, 12. Ou seja, ele foi se aproximando da cidade, foi armando suas tendas até Sodoma, até que estabeleceu morada naquela região, naquela cidade, naquela localidade. Ele havia deixado suas tendas, havia abandonado o campo e ocupava uma casa naquelas mesmas ruas, naquela cidade ímpia. Tá? Ele deixou as tendas, deixou as proximidades e estabeleceu morada definitiva, estabeleceu uma casa definitiva naquelas mesmas ruas, naquela cidade ímpia de Sodoma. O que nós aprendemos com isso? Cuidado com as nossas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as minhas escolhas. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas escolhas. Onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Tantas escolhas que nós temos ao longo da vida, temos que tomar muito cuidado com cada uma delas. Uma escolha errada pode significar a minha ruína. Uma escolha errada pode significar a minha ruína. Uma escolha errada pode significar também a sua ruína. Então, cuidado com as escolhas. Que tipo de fruto
essa relutância de Ló produziu? Em primeiro lugar, observe, irmãos, que enquanto ele estava com os habitantes de Sodoma, ele não conseguiu arrastar ninguém pelo exemplo. Ou seja, era o tipo de pessoa tanto fez, tanto faz. Era o tipo de pessoa que não se preocupava em falar a respeito das coisas de Deus, não se preocupava em falar do Senhor, não se preocupava em falar que há um Salvador. Não conseguiu arrastar ninguém pela palavra, não conseguiu arrastar ninguém pelo exemplo. Segundo, note também que mesmo a sua família, nem mesmo no âmbito familiar, Ló serviu como exemplo, nem mesmo no âmbito familiar, Ló falou do Senhor. Ló falou do Criador dos céus e da terra. Ou seja, ele não ajudou sequer os seus parentes a escolherem, não apontou o caminho do céu, tampouco para seus parentes. E terceiro, Ló não deixou qualquer evidência ao morrer. Nós sabemos bem pouco a respeito de Ló. Depois de sua fuga de Sodoma, tudo que sabemos é insatisfatório. Cometeu mancadas graves. Você que conhece a palavra de Deus sabe que grandes mancadas Ló cometeu, além de se demorar para sair de Sodoma e Gomorra. Sua súplica por Zoar, porque ele era pequeno, sua partida do Zoar posteriormente e sua conduta na caverna. Tudo nos conta a mesma história. Tudo revela a fraqueza daquele homem, a fraqueza que havia em sua vida e o estado degradante em que sua alma havia caído. Citando um exemplo ali na caverna, quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, foram morar ali nas proximidades, inicialmente numa caverna, e estavam ali as duas filhas de Ló. E começaram a conversar entre si, e uma falou para a outra: olha, estamos aqui, não tem um marido para a gente, vamos fazer o seguinte, vamos nos deitar com o nosso pai para dar prosseguimento aí à nossa linhagem, ok? Ok. E assim fizeram. Primeiro a primogênita, depois a mais nova, ambas se deitaram com Ló, suas próprias filhas se deitaram com Ló e deram dessas relações incestuosas, dessas relações ilícitas, surgiram dois dos maiores inimigos do povo de Israel: Ben-Ami, pai dos Amonitas, e Moabe, pai dos Moabitas. Falemos agora a respeito da mulher de Ló. Após falarmos sobre Ló, falemos agora sobre a mulher de Ló, cujo nome não está registrado na Bíblia Sagrada. Ela é conhecida simplesmente como a mulher de Ló. Bom, existem poucas advertências mais solenes nas Escrituras que essa que o Senhor nos faz. Palavra registrada em Lucas, capítulo 17, versículo 32, o Senhor nos fala o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que nós devemos nos lembrar da mulher de Ló? Qual foi a atitude que ela tomou que nos leva a refletir no exemplo, no anti-exemplo, como eu falei no início, daquela mulher, e nos leva a lembrar-nos dela para não querer imitá-la, para que não venhamos a cair no mesmo erro que ela caiu? Qual foi o grande erro da mulher de Ló? Bom, primeiro, irmãos, quando Jesus nos fala, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está falando que, usando um termo bem chulo, bem simplório, ele não vai passar pano para ninguém. Se você não crer, a palavra de Deus nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E não é simplesmente um crer da boca para fora, é crer, é confiar no Senhor de todo o coração, é olhar sempre em frente, é prosseguir para o alvo, prosseguir rumo ao céu, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, autor e consumador da nossa fé, e não ficar olhando para trás, não ficar olhando para o passado, não ficar olhando para os banquetes que nós deixamos lá no mundo, mas sim olhar sempre em frente. O erro da mulher de Ló, acerca do qual somos advertidos, é justamente esse: olhar para trás, olhar para os prazeres mundanos que nós deixamos na nossa vida passada, olhar para os prazeres, olhar para as supostas benesses que nós tínhamos lá no mundo e nos esquecer que nós temos um caminho a seguir, nós temos uma cruz a tomar, nós temos um Senhor a seguir,
ok? Não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Interessante observarmos que aquela mulher tinha um marido justo e piedoso, como nós vimos lá na palavra, em 2 Pedro. Pedro nos deixa claro que ele era assim apesar dos seus erros, apesar das suas mancadas cometidas. Ló era um homem justo e piedoso. Então ela tinha um marido piedoso. Ela tinha um exemplo na sua casa? Talvez? Sim? Não? Mas ela tinha um homem que pelo menos ficou conhecido biblicamente como um homem justo. Como eu disse, não obstante suas mancadas, ele ficou conhecido como um homem justo, porque de certa forma sua alma se afligia. Muito embora ele tenha caído no erro, se acostumado com Sodoma e Gomorra, de certa forma sua alma se afligia com aqueles pecados cometidos naquela cidade. O problema é que ele se demorou para sair. Foi preciso que os anjos viessem, o tomassem pelas mãos e falassem: sai daí, Ló, vamos embora, essa cidade vai ser destruída. Foi preciso que os anjos viessem e pegassem na mão dele para tirá-lo daquela cidade, porque de certa forma o coração dele também estava apegado naquela localidade. Mas ela, como esposa de Ló, era sobrinha de Abraão, nosso pai na fé. Penso que naquele momento da história da humanidade, ninguém poderia ter um exemplo maior do que Abraão, como um homem de fé. Abraão era tio daquela mulher. A fé em Deus, o conhecimento de Deus, as orações a Deus que aquele homem proferia eram conhecidas dela. Afinal, eles viviam próximos, viviam juntos, até certo momento. É impossível que ela tenha habitado nas tendas, próximo a Abraão, sem saber quem ele era e a quem ele servia. Para Abraão, a religião não era meramente uma ocupação formal. A fé era um princípio que regia a vida dele, ou seja, ela tinha um exemplo a seguir. Porém, não seguiu o exemplo de Abraão. Não seguiu o exemplo de seu tio. Assim, ainda assim, que efeito esses privilégios produziram no coração da esposa de Ló? Praticamente nenhum. Apesar de ter um modelo a seguir, apesar de ter um exemplo de piedade, um exemplo de fé bem diante de si, a mulher de Ló não o seguiu. Aprenda. Privilégios religiosos não salvam uma pessoa. Habitar, ser vizinho de um cristão fervoroso não faz de você um cristão. Habitar sob o mesmo teto de alguém piedoso não te faz um homem piedoso. Habitar conjuntamente com alguém que tema a Deus, que siga a Deus, que sirva a Deus, não faz de você um servo de Deus. Não faz de você um servo de Deus. Privilégios religiosos não salvam a alma de uma pessoa. É Cristo. É a sua fé. É a sua fé em Deus, não a fé do seu parceiro, da sua parceira, do seu filho, de sua filha, do seu pai, da sua mãe. Não, a sua fé que vai te salvar. A sua fé em Cristo é quem vai te salvar. Não é a fé do próximo. Não é o exemplo do próximo. Não é o padrão de vida do próximo, mas o seu próprio padrão de vida, a sua própria fé, tá? A sua fé em Cristo, sobretudo, é quem vai te salvar. Qual foi o pecado? Ou quais foram os pecados que aquela mulher cometeu? Foi um que se subdivide. Bom, sabemos que a mulher de Ló olhou para trás. Está lá fogo e enxofre descendo sobre Sodoma e Gomorra. Ela sendo salva daquele mal, mesmo assim, ela deixou a saudade das coisas que ela deixou ali naquela cidade. Sentiu de repente ali uma certa tristeza no coração por saber que a vida naquela região era tão aprazível à sua carne. A vida naquela região agradava tanto a seus olhos. E ela resolveu dar mais uma olhadinha para trás. Só que essa olhadinha para trás custou a vida dela, custou a vida eterna. Aquele olhar pode parecer algo insignificante, mas revelava o verdadeiro caráter da mulher de Ló. Aquele olhar podia parecer algo insignificante,
mas falava da desobediência interior da mulher de Ló. E aquele olhar pode parecer algo insignificante, mas falava da incredulidade soberba da mulher de Ló. Como assim? Bom, primeiro, revelou o caráter dela. Onde é que estava o pensamento, onde é que estava a mente da mulher de Ló? Em frente? No Deus que estava livrando-a? Não, estava, o verdadeiro caráter dela estava nas coisas que ela estava deixando. O coração dela estava nos tesouros da terra. A mente dela, ela ocupava sua mente não com as coisas de Deus, mas com as coisas da terra. Por isso olhou para trás. Contava com uma desobediência interior, muito embora estivesse sendo arrastada fora daquela cidade ou daquelas cidades pelo anjo. Muito embora exteriormente pode parecer que ela estivesse obedecendo o mandamento, a ordenança do Senhor, interiormente ela estava desobedecendo. Ela queria o quê? Queria era estar lá em Sodoma. Queria era estar lá novamente, naquela cidade que tem uma fama tão péssima até os nossos dias. Obediência exterior, porém desobediência interior. Não estava preocupada com os tesouros do céu, estava preocupada com os tesouros da terra. E por fim, incredulidade. Por quê? Porque ela não creu na palavra, não creu na ordenança, não creu na determinação. Mesmo os anjos arrastando, ela não creu na palavra do Senhor que determinava que eles saíssem daquela cidade. Puxa, mas será mesmo? Será que eu tenho que sair mesmo? Será que eu não posso ficar? Será que eu não posso usufruir mais um pouquinho das minhas coisas, dos meus pecados? Cocheando entre dois pensamentos. Não incorramos no mesmo erro. Não tenhamos o pensamento em Deus, o pensamento no mundo. Não tenhamos o pensamento nas coisas do céu e o pensamento nas coisas da terra. Ora aqui, ora lá. Cocheando entre dois pensamentos. Como diz Tiago, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É necessário que nós tenhamos inteireza de coração no servir a Cristo, no servir ao nosso Deus. Não olhando para trás, mas olhando para frente, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Observe, irmãos, que o pecado daquela mulher foi olhar para trás. Foi mostrar onde é que estava o coração dela. Foi mostrar que ela não estava realmente preocupada com o Senhor, com o servir, com o seguir a Jesus, ao Senhor, perdão. Também Jesus, né? O Messias que haveria de vir, de certa forma, estava implícito ali em todo o Antigo Testamento. Não é assunto para o momento. Mas, para nós hoje, nosso pensamento deve estar em Jesus, no Cristo, nosso Deus, nosso soberano, nosso Senhor, nosso Salvador. Ela não era uma homicida, ela não era uma adúltera, ela não era uma ladra. Ela não cometia esses pecados que nós vemos cotidianamente no mundo, nos noticiários de televisão, internet. Ela não cometia esses pecados. Mas o pecado dela foi olhar para trás. É deixar o mundo tomar conta do seu coração. É ter uma religião, uma obediência de aparência. Como eu disse, uma obediência exterior, porém uma incredulidade e uma desobediência interior. Ela olhou para trás. Há milhares de pessoas batizadas que são contrárias aos ditames da palavra de Deus, que amam o mundo. A palavra nos exorta
nos aponta, nos direciona. O apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que está com o Senhor, está firme na vontade do Senhor, esse permanece. Aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece. Há milhares de pessoas que correm, caminham bem por uma estação e dão a impressão que estão no caminho correto. Porém, num primeiro vendaval que elas atravessam, elas desistem de tudo. Abandonam a igreja, abandonam o Senhor, abandonam o caminho, abandonam a palavra, abandonam tudo. E aí elas descobriram que a Bíblia não é digna de ser seguida? Não, elas simplesmente olharam para trás. Olharam para trás. Rejeitaram a palavra. Rejeitaram a Bíblia Sagrada. Foram infectados pelo amor ao mundo. Não deixemos o amor ao mundo penetrar em nosso coração. Por vezes, ele quer arrombar a porta do nosso coração. Quer sim. Até do meu, sim. Não pense que eu estou falando aqui para você, eu sou melhor que você. Não, não. De maneira nenhuma. Eu sou o principal dos pecadores. Se tem alguém que tem que observar a palavra de Deus, esse alguém sou eu. Preciso diariamente me corrigir. Preciso diariamente negar a mim mesmo. Preciso diariamente negar as minhas vontades. E buscar a vontade do Senhor. Você sabe que não é fácil, mas eu preciso. Você também. Não deixemos o amor ao mundo tomar conta de nosso coração. Não importa como nós começamos, importa é como nós vamos terminar. Não importa se nós chegamos na igreja fazendo 1001 coisas, pregando, cantando, ensinando, louvando, fazendo a faxina na casa de Deus e evangelizando, falando do Senhor e demonstrando se realmente que estamos firmes. Não importa como nós começamos. O que importa é como nós vamos terminar. A gente pode ser fraquinho. Podemos caminhar muitas vezes fraquinho. Mas o que importa é que nós prossigamos para o alvo. Não olhando para trás, mas sempre em frente, sempre para o Senhor. Não importa como você começou, importa é como você vai terminar. Temos que tomar muito cuidado para não seguir a Cristo por motivos secundários. Para agradar parente, agradar amigo, manter os costumes da família, manter os costumes do lugar, manter os costumes da pessoa com quem nós moramos, para sermos respeitáveis, para ter boa reputação, para parecer uma pessoa religiosa. Nada disso importa. Devemos seguir a Cristo por causa de Cristo, não por fatores secundários, não por fatores outros, mas tão simplesmente por Cristo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é nosso Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Devemos ser constantes, verdadeiros, honestos, sensatos, não podemos ter o coração dividido. Que nossa religião seja verdadeira, que sigamos a Cristo verdadeiramente. Prestemos atenção para não incorrer no pecado da mulher de Ló. Por fim, observemos a grande consequência que teve o pecado daquela mulher. Que teve o fato, que pode parecer simples para nós, o fato dela olhar para trás. Qual foi a consequência que isso acarretou na vida dela? Perdeu a vida. O mesmo Deus que lhe concedeu a vida, tirou a sua vida, num piscar de olhos. E ela foi convertida, transformada numa estátua de sal. Isso para nos deixar o exemplo. E o Senhor, através da sua palavra, nos chama a atenção. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que ele quer dizer com isso? Não olhe para trás.
Não coloque seu coração lá no lugar de onde você saiu, do mundão. Não coloque seu coração lá. Coloque seu coração em Cristo. Coloque seu coração nas coisas de Deus. Se nós morremos com Cristo, pensemos como Cristo. Se nós vivemos com Cristo, falemos como Cristo. Pensemos como o Senhor. Tenhamos nossa mente fixa nas coisas que são do alto. A palavra diz que se nós servimos a Cristo, nós temos a mente de Cristo. Antes de executar algo, pense. Cristo faria isso. Antes de pensar algo ou alimentar determinado pensamento em seu coração, pondere. Cristo pensaria isso, alimentaria isso em sua mente? Certamente que sim, certamente que não. Se sim, continue. Se não, delete esses pensamentos da sua mente, delete determinados hábitos da sua vida, ok? Pense em Cristo, prossiga para o alvo, para o prêmio, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Continue, prossiga, porque vale a pena. O Senhor tem um lugar de delícias preparado para nós. É difícil? Muitas vezes, sim. É complicado? Muitas vezes, sim. Mas prossiga para o alvo. Não olhe para trás. Não coloque seu coração lá no passado. Pecado muitas vezes que não agradava a Deus. Passado que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que o Senhor determina em sua palavra. Não coloquemos nosso coração no nosso passado, mas prossigamos para o alvo. Sigamos em frente, sempre, com os olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, abençoe seu lar, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, tchau e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe.